Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, com o título: Eu não quero ficar longe de quem se importa comigo. É um texto grande. Fábio, por gentileza, você pode pôr na tela esse tema. É o título da mensagem desta noite: Eu não quero ficar longe de quem se importa comigo. Amém? Vamos dizer todos juntos? Você conseguiu memorizar aí? Amém? Aleluia. Aí, vamos lá? 1, 2, 3. Eu não quero ficar longe de quem se importa comigo. Mais uma vez, bem forte, enche os pulmões de ar e vamos repetir mais uma vez. Vamos lá. Eu não quero ficar longe de quem se importa comigo. Aleluia. Graças a Deus. É um título longo, mas é uma frase para a minha e para a sua vida. Quando eu era adolescente, talvez, quando estava no ensino médio, eu pensava da seguinte forma. Eu pensava que, com o decorrer dos anos, as pessoas seriam melhores. Eu tinha algo na minha mente de que, com o passar do tempo, com as pessoas obtendo mais conhecimento, tendo acesso a mais informações, o mundo seria melhor. Porque eu pensava comigo o seguinte, que no tempo dos meus pais, e aqui tem muitos do tempo dos meus pais, do tempo dos meus avós, a gente sabe que a vida não era fácil. A vida era limitada, o acesso à educação era muito limitado, a vida era muito sofrida. Então, eram poucas informações que se tinha acesso, principalmente quem morava em regiões rurais. Então, eu pensava da seguinte forma: olha, uma vez que obtendo mais conhecimento, uma vez que obtendo mais informações, acessos a escolas, a faculdades, as pessoas vão aprendendo mais. Aprendendo mais, não vai ter mais pessoas com acesso a drogas, porque daí tem conhecimento, sabe que faz mal, então não vai mais se drogar. Talvez teria menos miséria, e eu pensava dessa forma, pensando que o mundo seria diferente, as pessoas estariam livres de tantas coisas. Inocência minha, né? Pura inocência minha. Não somente eu, mas eu acredito que você também deve perceber que o ser humano está dominado por um cansaço e que não é físico. A gente olha nas ruas as pessoas indo para todos os lados, pessoas muito bonitas, que vão em academias, pessoas que têm acesso a tantos conteúdos, pessoas que tem formações, e não só uma formação, mas tem especializações, tem mestrados, doutorados, pós-doutorados. Ou seja, pessoas bem-sucedidas na sociedade. Que se fôssemos falar no conceito de sociedade, diríamos que pessoas com alto nível de conceito. Mas você percebe que quando você para um pouquinho para conversar com algumas pessoas, sejam elas pessoas bem-sucedidas ou pessoas comuns na sociedade, nós percebemos que são pessoas oprimidas. Nós nos deparamos com pessoas que estão com um cansaço que não é físico, mas pessoas carregando um fardo impossível de levar adiante. Sim ou não? Ou será que só eu que percebo isso? Fardos pesados, impossíveis de suportar. E o pior de tudo é que nenhum de nós está livre desse cansaço imposto hoje na sociedade em que nós vivemos. Não muito diferente dos nossos dias, quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos nos tempos bíblicos muitas pessoas cansadas.
muitas pessoas que também viviam com um cansaço que não era físico. Porque, vamos falar a verdade, o cansaço físico, você chega em casa, toma um banho, dorme suas 6 ou 8 horas por noite e está renovado. Mas o cansaço que não é físico é muito mais difícil. E este cansaço, Jesus, ele chama como um fardo. E nesse texto ele chama de jugo, ou canga. O jugo era um objeto que era usado por animais de carga. Alguém já deve ter visto talvez uma ilustração, quem é da área rural deve saber, porque é uma linguagem rural que Jesus usa aqui. Então, o jugo ou a canga era colocado sobre o pescoço dos animais, 2 bois que transportavam cargas. E Jesus ele traz essa ideia do jugo como um símbolo também de submissão e serviço. Tem tudo a ver com Jesus. Submissão e serviço. E o jugo, que Jesus usa essa linguagem, é que o povo entendia a linguagem rural. Então, por isso que Jesus, o evangelho é muito simples, o evangelho é maravilhoso, que Jesus usa a linguagem daqueles que conseguem entender. Quando ele falava com doutores, ele usava linguagens que eles entendiam. Mas quando ele falava para o povo comum, falava a linguagem do povo. Então, para eles era muito comum ouvir sobre o jugo. Eles conseguiam entender. E Jesus, ele se dirige a pessoas que estavam cansadas. Mas não eram pessoas que estavam cansadas fisicamente, que tinham trabalhado muito durante o dia, porque senão era muito mais fácil oferecer uma rede, oferecer uma cama e dizer assim, olha, vocês que estão cansados, pegue uma rede e vão descansar. Vocês estão cansados, tire um tempinho, converse com alguém, vai dar uma passeada e descanse. Vocês estão cansados, se fosse fisicamente, era muito mais fácil, falar assim, vamos lá em casa, tomamos uma xícara de café e vai ficar tudo bem. Mas Jesus estava falando com pessoas que desesperadamente buscavam a Deus. Jesus estava falando com pessoas que tentavam com todas as suas forças serem bons. Pessoas que tentavam agradar a Deus. Pessoas que diziam dentro de si, eu preciso fazer algo que Deus olhe para mim e fale assim, uau, este é bom. Este sim agora está alinhado, está do jeito que eu gosto. Mas o resultado era desespero e cansaço. As pessoas, elas não estavam apenas cansadas. Jesus fala assim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Em outra versão diz oprimidos. É como se que alguém chegasse para você no final do culto e falasse assim, irmão, é o seguinte, eu preciso que você empilhe 3 cadeiras dessas e leve na sala multiuso aqui, subindo as escadas, atravessando o corredor, você vai levar 3 cadeiras. Isso é cansaço. Porque é um certo peso subir escadas, carregar 3 cadeiras. Mas quando você se aproxima da escada e começa a subir, a outra pessoa chega e fala assim, para aí, coloque mais 3 cadeiras. Isso é sobrecarga. Isso, dizendo num contexto físico, um exemplo físico, seria uma sobrecarga. Não bastasse levar 3, agora tem que levar 6. E seria possível? Provavelmente não para todos, ou para quase ninguém. As pessoas, elas estavam sofrendo com um fardo muito pesado, e era o fardo da lei judaica. Gente, se não bastasse aquela luta constante para agradar a Deus, para não errar, para que não provocar a ira de Deus, vinham os religiosos da época da religião judaica e falavam assim, pera lá, não são só 10 mandamentos. E eles pegam os 10 mandamentos e transformam em mais de 600 mandamentos. Agora imagine eu e você, se vivêssemos naquele tempo, levantar de manhã, se fosse na área rural, vou lá tratar da minha ovelha e descobre que a ovelha teve filhotes. E você fala assim, uau, vou criar estes filhotes e eles vão engordar e eu
vou ter sustento para minha família. Mas daí o sacerdote vem e fala assim, o primeiro da cria é nosso. E alguém fala assim, ok, então eu vou matar o que eu tenho e vai servir de alimento para minha família. Mas o sacerdote chega e fala assim, negativo. Se for matar é sacrifício ao Senhor, então fica tudo para nós. Agora, você imagine tudo que você fosse fazer, existe um peso, você levanta de manhã e fala assim, o que eu devo fazer para não errar? O que eu devo fazer para que eu não provoque a ira de Deus, violando algum dos 635 mandamentos? Era muito pesado para carregar, a ponto de nem os fariseus, os judeus, os líderes religiosos conseguirem suportar um peso de uma lei que eles mesmos criaram. E de repente, os próprios líderes religiosos começam a manipular a lei, porque eles não davam conta de obedecer na íntegra 600 e poucos mandamentos. Aí Jesus, ele vem e olha todas essas pessoas em um dado momento, e se você voltar os versículos, você vai ver que Jesus está dizendo assim, olha, é o seguinte, eu te dou graças, ó Deus, porque o Senhor revelou essas coisas aos pequeninos. Ocultaste dos grandes, revelaste aos pequeninos, porque é desses pequeninos que é o reino dos céus. Aqueles que entendem o reino de Deus, que não ficam oprimidos, sobrecarregados com esses mandamentos, e não só os mandamentos, tantas outras coisas. Agora pensa que Jesus, ele chega diante deles, que palavra de alívio. Jesus tem um convite maravilhoso, dizendo, ei, você que está sufocado com tanta carga que você não consegue levar e está o tempo todo se culpando, dizendo, eu não sou digno de chegar diante de Deus, porque eu não consigo cumprir tudo que Ele pede. E não era Deus que pedia. Aí, Jesus vem com uma proposta muito diferente do que eles estavam vivendo. Agora imagine aqueles que não eram então da religião judaica, aqueles que não serviam a Deus estavam também dominados, estavam sendo esmagados com a culpa dentro de si por conta do pecado. O pecado também é um peso, não só naqueles dias, mas nos nossos dias também. O fardo do pecado, e as pessoas tentavam se livrar do pecado com as suas próprias forças, dizendo assim, eu preciso fazer algo para que eu me livre deste pecado. Mas Jesus, ele vem com uma proposta, Jesus propõe um fardo leve e um jugo que é incomparavelmente suave. Jesus, ele vem com uma proposta muito diferente de todas as pessoas da sua época. E na Palestina, os jugos, eles eram feitos à mão, a canga, era obra de artesão. E se fossem feitos muito de qualquer jeito, ou muito pesados, poderiam machucar o boi ou causar irritação na pele ou feridas no animal, e perderia o animal. Então, tinha que ser uma pessoa que soubesse fazer. Então, era comum na Palestina alguém ver um carpinteiro qualquer fazer um jugo, colocar sobre os animais, e aquele jugo não ficar leve, ficar pesado, ou ficar mal feito, e começar a ferir o animal, e depois o animal não tem mais jeito para trabalho. Mas um bom artesão, ele pegaria os animais, levaria para a casa dele, tiraria as medidas exatas dos animais, e faria aquela canga ou aquele jugo de acordo com a medida exata daqueles animais, que só serviria para aqueles animais e não para outros animais. E depois de feito, ele ainda colocaria esta canga, esse jugo, como um teste. E se estivesse mal colocado no animal, machucando, ele tiraria, e daí iria ajustando a mão, até que ficasse perfeito sobre o animal. Então ficaria um jugo leve, e ficaria um jugo suave, adequado ao animal. Para que o animal pudesse trabalhar de maneira tranquila, o dia todo, sem que fosse machucado, ferido. Se Jesus, ele era o carpinteiro, conhecia de madeira, e se ele fosse um artesão, um fazedor de jugo,
de canga na Palestina, se ele tivesse uma loja na Palestina, a descrição na placa dele, lá na loja dele, talvez seria assim: meus jugos se ajustam bem. Talvez na placa da loja de Jesus, se ele tivesse uma loja de venda de jugos, estava escrito lá: os meus jugos se adaptam bem. Os meus jugos servem perfeitamente no seu animal. Jesus, ele promete um jugo que se ajusta perfeitamente ao que você é. Jesus, ele não pega o jugo que é para mim e coloca em você. Jesus, ele pega o jugo exatamente para cada pessoa. E esta é uma coisa maravilhosa do reino de Deus. Jesus, ele conhece cada um de nós. E quando Deus nos criou, ele não nos criou como um padrão de fábrica. Jesus, ele nos criou com as nossas particularidades. E ele sabe o peso que nós podemos carregar e o peso que nós não suportamos. Jesus, ele sabe perfeitamente. E Jesus, ele promete esse jugo que ajusta em nós, que não torna pesado, mas é leve, é suave, é adaptável ao que Deus, quando ele te criou para ser o que você realmente deve ser. Não o que os outros dizem, não o que o nosso contexto familiar ou a sociedade tenta nos impor, mas é aquilo que Deus criou para sermos. Jesus, ele poderia dizer assim: o meu jugo é adequado a você e o meu fardo é leve. Jesus poderia dizer para mim e para você: a vida que eu lhes dou para que vivam não é uma carga para machucar vocês. Sua tarefa, sua vida é feita sob medida para adequar-se a você. O que Jesus nos propõe nessa caminhada é um fardo leve. O que Jesus nos propõe não é o que a sociedade nos impõe, dizendo: você precisa ter um pós-doutorado na Alemanha. Aí sim você tem um conceito elevadíssimo na sociedade. Não que seja errado ter uma formação superior e buscar sempre ser melhor. Mas a sociedade muitas vezes nos impõe coisas que Deus não pediu para mim e para você. Deus muitas vezes está dizendo assim: eu tenho algo muito mais leve, e aquilo que você está buscando é pesado para você. Você não consegue suportar isso. Outra pessoa suporta porque esta outra pessoa foi criada com esta finalidade, mas você não. Jesus, ele foi submisso ao Pai. Ele foi servo, ele se entregou por mim e por você. E eu pergunto para você: para quê? Jesus, ele foi submisso ao Pai, ele foi servo. E coloca um jugo sobre os seus ombros. Deu a sua própria vida para vivermos que vida? A vida que a sociedade nos impõe, a vida que o nosso contexto familiar nos impõe, a vida de que as histórias nos impõem, que os filmes, as séries impõem, ou a vida que Jesus disse: eu vos escolhi para isto, para viver a vida que eu tenho para você. E em João 10:10 ele diz que ele tem uma vida abundante para mim e para você. Essa vida abundante não é uma vida que a nossa poupança, nossa vida financeira está cheia. Não, a vida abundante é a vida que Deus escolheu para você viver, para eu viver. Não é a vida que é classificada no conceito deste mundo. E o que são fardos pesados hoje, que causam cansaço e sobrecarga? O que são os fardos pesados nos nossos dias que causam essa opressão na nossa vida?
Talvez a rotina desgastante, tem que levantar muito cedo e trabalhar, estudar, cuidar da casa, atender uma agenda, fazer uma rotina que é desgastante, que é cansativa, e a ponto de dizer assim, Deus, eu não aguento mais essa rotina, se eu pudesse, eu me livraria dela. Talvez seja um fardo pesado. Mas se eu não fizer, outro não vai fazer, e às vezes a gente fala isso. Ou são relacionamentos tóxicos, está vendo que está fazendo mal para você, e você insiste, e este relacionamento é um fardo. Opressão, sobrecarga. Ou são as emoções em desequilíbrio, preocupação, ansiedade, meu Deus, tenho que fazer, tenho que resolver, todo mundo está vendo, todo mundo está fazendo e eu não estou conseguindo, todo mundo consegue e eu não consigo. Ou autoestima descontrolada, sabe? Autoestima muito lá em cima é orgulho, mas autoestima muito lá embaixo é espírito de inferioridade, mas tudo está relacionado ao ego, ao orgulho. E Deus está falando assim, ei, eu tenho uma vida mais leve para você. Porque isso é peso, isso é fardo, isso é desgaste, isso é sobrecarga, isso é opressão. A vida emocional em desequilíbrio, angústia, tristezas, aflições, aquilo que está sendo gerado, parece que está a ponto de explodir. Fala assim, Deus, eu não aguento mais. Uma hora dessas eu vou explodir. Ou a vida religiosa, a tentativa de agradar a Deus. Fala assim, eu não sou bom o suficiente, por isso que Deus não me abençoa. Já viu alguém assim? Eu não sou abençoado porque eu não agrado a Deus o suficiente, por isso Ele abençoa os outros e não me abençoa. Tudo que eu faço eu acabo em nada. E carrega um resultado de tudo isso, é a culpa, é a vergonha, fala assim, todo mundo consegue, mas eu não, eu sou um fracassado. E Deus está falando, eu tenho uma vida mais leve para você. Talvez seja o medo de Deus, eu preciso ir para a igreja servir a Deus, porque ai de mim, se eu não for para a igreja e se eu for para o inferno. Vai que Jesus volte, eu vou para o inferno. E Jesus está dizendo, não me sirva por medo, por culpa, por vergonha. Porque eu tenho uma proposta muito melhor para você. Isso é um peso para você. Sabe? Talvez a dificuldade de vencer aquele pecado de sempre. Isso é um peso. E o que fazer? Essa é a pergunta. O que fazer? Estamos diante de um texto maravilhoso. Que é um convite, uma proposta de Jesus dizendo, ei, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que fazer diante deste texto? Qual a solução para se livrar do fardo pesado que causa cansaço e sobrecarga, opressão? O que fazer? A solução é a mesma. A solução é a mesma de quase 2000 anos atrás. Vinde a mim. Eu queria deixar apenas um ensinamento, uma lição para nós essa noite. Fique pertinho de Jesus. Fique pertinho de Jesus. Ficar perto de Jesus é ficar perto de quem verdadeiramente se importa com você. Ficar pertinho de Jesus é ficar perto daquele que te dá toda a proteção que você precisa. Vem as setas, vem as ciladas, vem a aflição, vem o medo, vem a culpa, a vergonha, mas você está protegido, nada disso te atinge se você estiver pertinho de Jesus. Estar pertinho de Jesus é receber aquela segurança que só Ele sabe dar. Estar pertinho de Jesus é receber o alívio, falar, ufa, ainda bem que eu tenho Jesus.
Ufa, ainda bem que no momento de aflição, a aflição veio, o desânimo veio, o medo veio, mas eu me lembrei, eu estou perto de Jesus. Quando estamos perto de Jesus, nós recebemos cuidado, nós recebemos cura. Recebemos cura lá no profundo, porque Ele não só caminha com a gente, mas Ele conhece o que você precisa. E se for cura nas emoções, Ele cura. Ele tem interesse, Ele se importa com você. E mesmo sendo cristãos, tendo uma vida de caminhada, as circunstâncias da caminhada trazem cansaço. Mesmo servindo a Deus há tanto tempo, as circunstâncias desta rotina, dessa vida, muitas vezes pode trazer peso sobre os nossos ombros. Sem exceção, talvez para todos nós. Em muitos momentos, na nossa caminhada, nós precisamos parar o que nós estamos fazendo. E refletir sobre a nossa rotina, sobre a nossa vida, sobre aquilo que tem causado peso. E chegar diante de Jesus e falar assim: Jesus, olhe para os meus ombros. Jesus, será que não está na hora de trocar esta carga, Jesus? Chegar diante de Jesus e falar assim: Jesus, será que o Senhor não está vendo? Eu estou fraco, não estou conseguindo, eu estou no meu limite. Isso nós podemos fazer. Eu creio que muitos aqui fazem isso. E nós podemos ser verdadeiros, sinceros com Jesus. Dizer: Jesus, o jugo parece que está voltado mais para o meu lado. O peso parece que está todo para o meu lado. Jesus, não dá para ter um equilíbrio? Jesus, será que não tem como o Senhor aliviar para o meu lado, pelo menos por enquanto? Você acha que Ele alivia ou não? Amém? Quando Jesus ele fala para trocar o nosso jugo pelo jugo dele, pelos fardos dele, Ele não está nos isentando de responsabilidades. Carregar o jugo de Jesus tem responsabilidades, tem compromisso. No entanto, o que Jesus propõe é uma caminhada mais leve. Jesus propõe que a caminhada com Ele é uma caminhada em que nós vamos chegar lá na frente e falar assim: ufa, ainda bem que eu tinha Jesus comigo, senão eu não o suportaria. Eu queria convidar você a colocar-se em pé neste momento. Eu quero te agradecer, ó Pai, por essa noite tão especial, de presença do Teu Espírito Santo aqui, Pai. Este movimento do reino que o Senhor tem feito neste lugar, e que não tem se restringido apenas neste endereço, mas o Senhor tem, ó Pai amado, feito, Deus, algo maravilhoso, e nós te louvamos por todo o movimento que o Senhor tem causado, Pai, neste lugar. Nos dá, ó Pai amado, apenas, Deus, no nosso coração, discernimento, entendimento, para saber para que lado nós devemos ir, ó Deus, em todo este movimento que o Senhor tem feito. E eu quero, ó Pai, agradecer, porque este movimento também do Teu reino tem acontecido em Juazeiro, Pai, tem acontecido na vida do Jean, da parte, do Davi, do Samuel, essa família que o Senhor tem levantado, Deus, e eu sei que não é apenas no Nordeste, o Senhor tem, ó Pai, levantado os Teus filhos para alcançar povos, ó Pai, de línguas, nações, e eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, pela resposta que eles deram ao Senhor quando o Senhor os chamou. Muito obrigado, Deus, porque eles foram obedientes, não só estiveram disponíveis, ó Deus, mas também dispostos àquilo que o Senhor tinha para realizar e que o Senhor está fazendo. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai amado, a vida dos Teus filhos nesse desafio, em todos os lugares que eles têm passado. Também os recursos que precisam ser levantados, ó Deus, como o Senhor tem feito milagres extraordinários, que o Senhor continue, ó Pai, mostrando que as Tuas mãos estão, ó Pai, presentes, estendidas, ó Pai, em tudo que os Teus filhos intentam fazer, ó Pai. Todo o projeto que o Senhor tem colocado no coração deles, eu creio que o Senhor tem, ó Pai, trazido recursos, porque o Senhor está com eles. Abençoe na viagem, Senhor, em cada parada, em cada momento, Deus, em aeroportos. Deus, que eles vejam a
tua potente mão, a presença do Pai amoroso, do Pai que se importa, do Deus presente, Deus, que eles possam ver, abençoa que eles possam viajar em paz, em segurança, protegidos pelo Senhor e chegar em Juazeiro, Pai, abençoados para mais uma nova fase, mais um novo tempo, Senhor. Quero te agradecer por essa igreja, Senhor amado, tão solícita, essa igreja tão, ó Pai, abençoada, essa igreja que está disposta a dizer sim para o Senhor. Que o Senhor continue abençoando, Deus amado, apesar das demandas, apesar dos desafios, que os seus filhos e filhas sintam o fardo leve e que a caminhada seja leve, que, ó Pai amado, seja com alegria, com um sorriso no rosto, olhando para o Senhor. Abençoe cada homem, cada mulher, cada criança, Senhor, neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue dando uma semana abençoada, uma noite tranquila, de sono tranquilo e reparador, e também, ó Pai, um retorno ao lar, guardado e amparado pelo Senhor, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos, não saia sem abraçar umas 3 ou 5 pessoas pelo menos.